Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós falaremos sobre o lançamento oblíquo. Então, na imagem que nós temos a seguir, percebam que tem um jogador cobrando um escanteio. O fato da bola, no momento que ele chuta a bola, a trajetória que ela percorre é um exemplo de lançamento oblíquo, né? Apesar que ele não vai estudar a física, os fenômenos que envolvem o lançamento oblíquo, mas ele faz, né, ele treina repetidas vezes para atingir o objetivo, que no caso é a bola alcançar ou a cabeça ou o pé do jogador, para assim o atacante finalizar, né, com um gol. Então vamos ver algumas características que envolvem o lançamento oblíquo. Então, um pouquinho de história. Os lançamentos oblíquos são situações que podem ser estudadas pelo princípio da independência dos movimentos, é um princípio de Galileu. Para verificar como isso é possível, vamos descobrir como uma bola cruzada deve ser chutada para que atinja a distância máxima a tocar o solo. Então, tanto no esporte, não só como na bola, como no jogo de basquete ou lançamento de um dardo, são usados, faz-se o estudo do lançamento oblíquo. Na imagem nós temos o canhão, né? Então naquela época eles tiveram que aprofundar o estudo do lançamento oblíquo para obter o resultado, sendo assim alcançando os alvos, né? A partir de diferentes inclinações, né? O projeto teria alcances distintos. E vamos ver com mais detalhes esse estudo. Então, pegando como exemplo o lançamento da bola pelo jogador, percebam que a bola parte com velocidade inicial, ela produz um certo ângulo em relação ao solo, atinge uma altura máxima e depois chega no seu objetivo, né? Toca ao solo, produzindo um alcance. A partir daqui a gente pode ver algumas características. Que a velocidade inicial da bola em um lançamento oblíquo, ela produz uma direção tanto para cima quanto para frente. Não é isso? Então nós podemos ver que essa velocidade vetorial, porque a velocidade do lançamento oblíquo é vetorial, porque tem módulo de direção e sentido, podemos ver que ela pode ser decomposta em outras duas, uma velocidade na vertical e outra velocidade na horizontal. Olhando as propriedades do lançamento oblíquo, percebam que ela parte no caso desse exemplo, com velocidade na vertical, velocidade vetorial na vertical com maior intensidade, tá? Está no eixo O y no plano cartesiano e no eixo OX a velocidade horizontal. Perceba que à medida que a bola vai ganhando altura, a velocidade na vertical ela vai diminuindo em módulo. Por quê, professor? Porque sabemos que num movimento vertical o móvel parte com uma certa velocidade inicial e à medida que vai ganhando altura, a velocidade vai diminuindo pela influência da gravidade, está sendo puxada pela gravidade, sendo atraída pela gravidade. Quando atinge o ponto máximo, a velocidade na vertical ela muda de sentido, deixa de ser para cima e muda o sentido para baixo. Mas no ponto mais alto, a velocidade vetorial na vertical é nula, porque esse momento ele está mudando o seu sentido. Estava ascendente, vira descendente. Outra questão interessante é que a velocidade na horizontal ela se mantém constante em todos os pontos. Por quê, professor? Porque não recebe influência de nenhum agente que atrapalhe esse movimento. E a partir daí nós podemos caracterizar as componentes tanto na horizontal quanto na vertical da velocidade inicial do lançamento oblíquo. Então percebam que no momento da subida o movimento é retardado, no momento da descida o movimento é acelerado. Então podemos dizer que o movimento da velocidade vertical é variado devido à influência da aceleração gravitacional ou da própria gravidade que está sempre atraindo esse corpo para baixo. Então, como ele sofre variação de velocidade, o movimento será retilíneo uniformemente retardado. Retilíneo, que
a velocidade vetorial perpendicular ou está na vertical e apontada para cima ou para baixo. Já a velocidade na horizontal, ela se mantém constante em todos os pontos, então apresenta um movimento retilíneo uniforme. A partir daí, podemos ver que tanto a velocidade na vertical quanto na horizontal são perpendiculares entre si. Então, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras para determinar o valor da velocidade vetorial no lançamento oblíquo, ficando o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos seus catetos ao quadrado, ficando velocidade inicial ao quadrado é igual à velocidade inicial na horizontal ao quadrado, mais a velocidade inicial na vertical ao quadrado. E podemos também descobrir o valor da velocidade na vertical ao quadrado, que vai ser o produto da velocidade inicial vezes o seno do ângulo, que está na vertical, e a velocidade na horizontal ao quadrado, a velocidade na horizontal vai ser igual ao produto da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Outra característica importante, gente, que nesse caso, no caso lá do nosso exemplo, a bola, ela está andando para frente mais devagar, mas também passa mais tempo andando para frente, porque ele vai mais alto e demora mais para subir do que para descer. Portanto, o ângulo muito grande acaba andando com a mesma distância do que o ângulo pequeno, porque uma coisa compensa a outra. Em outras palavras, nós temos o seguinte: percebam aqui que no início do lançamento de qualquer projeto, que parte com a velocidade intensa, se o ângulo for muito grande de inclinação, a velocidade na vertical será maior do que a velocidade na horizontal. Perceba que ele vai levar um tempo maior para subir e descer. Só que esse movimento de subida e descida é o mesmo movimento quando ele está andando para frente. O tempo é o mesmo, isso é uma característica. E perceba, que quanto menor a velocidade vertical em relação à velocidade horizontal, uma compensa a outra. Tanto faz essa aqui com a velocidade vertical é maior do que essa, porém, no resultado final, a velocidade resultante praticamente se mantém a mesma. Então, isso nos dá uma ideia e nos dá uma característica interessante do lançamento oblíquo. Para diferentes ângulos, podemos obter o mesmo alcance. Perceba que nesse exemplo, quando o ângulo é de 75 e 15 graus, o alcance foi esse ponto aqui, ou seja, o mesmo alcance. Entre 60 e 30 graus, o alcance foi o mesmo também, esse ponto bem aqui. Vale ressaltar que, como eu acabei de dizer, uma coisa compensa a outra. Às vezes a inclinação é maior, a velocidade vertical é maior do que a horizontal. Porém, no final, sendo a velocidade vertical menor do que a horizontal, uma vai compensar a outra e ele vai manter a mesma velocidade vetorial do lançamento. Manter a mesma, e aí ele vai chegar no mesmo ponto. E aí gera essa característica, que o tempo que ele leva para subir e descer é o mesmo tempo que ele leva para andar para frente. Isso é uma propriedade característica. Outra questão importante é no que diz respeito ao alcance. Se o ângulo for de 45 graus para uma mesma velocidade, ele atingirá um maior alcance. Então, independente de que seja o ângulo de 20, 30, 40, se for 45, o alcance será maior. Certo? Agora, pessoal, nós vamos partir aqui para eu extrair aqui do site do Instituto Federal do Paraná exemplos do lançamento oblíquo, uma plataforma bem interessante. Então, bora lá. Primeiro passo é o que gostaria. Vamos botar aqui um ângulozinho de 45. Pronto. Agora eu vou lançar. Vamos analisar aqui nesse lançamento as componentes, tanto a da velocidade vertical quanto da velocidade horizontal. Percebam aí, analisem aí. Percebam aí, o ângulo aqui foi de 45 graus. Percebam que nesse movimento, deixa eu lançar de novo.
Percebam que a velocidade vetorial na vertical, ela inicia grande, aí à medida que vai aproximando do ponto mais alto, ela vai diminuindo. Quando chegar nesse ponto bem aqui, ela vai zerar, tá? O vetor velocidade está para cima. Quando passar desse segundo ramo da trajetória parabólica, ela vai mudar o sentido para baixo e vai aumentar no decorrer do tempo. Ó, continuando. Pan, zerou, aí ó, mudou o sentido. E aí vai aumentando no decorrer do tempo. Outra coisa interessante, de novo, pan. Percebam que a velocidade horizontal se mantém a mesma. Outra questão interessante, ó, perceba também, ó, que a velocidade praticamente se mantém a mesma, a resultante, a velocidade de lançamento. Agora vamos para a questão dos ângulos distintos. Vou botar aqui, fazer um lançamento, deixa eu apagar aqui, fazer um lançamento com ângulo de 60 graus. Vamos lá. Puf. Deixa eu apagar aqui esses. Olhar só para o lançamento. Eu já botei aqui porque eu já tinha feito antes. Pam, chegou nesse ângulo. E os com ângulo de 60. Agora eu vou colocar um ângulo de 30 graus. E só sem desconsiderando a resistência do ar também. Pam, lançamento agora com ângulo de 30. Perceba, ó, que ele atingiu, andou com a velocidade, né? E aí atingiu o mesmo alcance, né? Tanto 60 quanto de 30, o mesmo alcance. Porque ângulos diferentes, distintos, mas somados de 90 graus, eles produzirão o mesmo alcance. Se eu mudar bem aqui, vamos mudar agora para 65. Pronto, deixa eu lançar. Pam. Perceba que foi mais alto, né? 60, atingiu uma altura maior. Pam. Porém, o alcance foi menor. Pronto, o alvo foi aqui. Agora eu vou 65 para 15. 25, aliás, 25. Pronto, atingiu o mesmo alvo. Porque, ó, 65 mais 25 também dá 90 graus. Portanto, eles produzirão o mesmo alcance. Outra questão interessante aqui, pessoal, é quanto à aceleração. Percebam, no decorrer dessa trajetória, a aceleração, o vetor aceleração, que é a gravidade, se mantém constante. A setazinha nem aumenta nem diminui, né, ó, e mantém o mesmo sentido, que é sempre a gravidade, a única influência da gravidade no lançamento vertical, aceleração produzida. Pronto, pessoal, a aula finaliza por aqui e até outra oportunidade. Até mais!